E como nós dissemos, hoje é dia de eleições aqui nos Estados Unidos, eleições intercalares ou do meio do mandato presidencial. Nós vamos ter connosco em direto o Pedro Marcelino, e o Pedro Marcelino é um comentador político com quem nós vamos conversar. Olá, Pedro Marcelino, bem-vindo. Olá, bom dia, Ana Guedes. Ora, muita expectativa em redor destas eleições intercalares. Como é que se explica tanta expectativa? Bom, é normal nestas eleições nos Estados Unidos haver uma tendência para uma compensação para o lado oposto àquele que está com a presidência. Obviamente, nas circunstâncias atuais, a grande celeuma aqui são as condições criadas durante a presidência de Donald Trump, em termos de leis eleitorais, em termos de vários representantes do Partido Republicano que têm avançado por uma agenda de negação dos resultados eleitorais ou não reconhecimento de resultados eleitorais. Então há um duplo ponto de atenção aqui. Um deles é quem é que vai ganhar, e de facto estamos aqui numa situação de não saber que lado vai ganhar. Estamos até ao último momento, vamos estar até amanhã, até ao fim da semana, a ver resultados, mas ao mesmo tempo também a ver quem são as pessoas do lado republicano que ganham, porque muitos dos candidatos americanos são candidatos que têm um historial de ter recusado o reconhecimento das eleições anteriores. E aqui nota-se um avanço de algumas noções da democracia liberal e do questionamento do funcionamento democrático nos Estados Unidos da América. Pedro, se por acaso, como se tem dito, ou como dizem as sondagens, os republicanos assumirem o controle de ambas as câmaras do Congresso, ou pelo menos de uma delas, uma vez que neste momento os democratas têm uma maioria bastante estreita, bastante reduzida em ambas as câmaras, a política dos Estados Unidos poderá mudar substancialmente? Eu não sei se podemos dizer substancialmente, porque a realidade é que, apesar de Joe Biden ser o presidente dos Estados Unidos neste momento, a política que está a ser feita nos Estados Unidos hoje é uma política que tende a ir para a direita, porque o Joe Biden está a ser bloqueado constantemente pelo Partido Republicano. Há muito pouco diálogo, as casas estão muito fracionadas, mas eu gostava de problematizar aqui uma questão. Nós vimos agora no Brasil, vimos nos Estados Unidos há 2 anos atrás, que as sondagens têm estado muito erradas, e nós, enquanto cientistas políticos, vamos ter que entender qual é o processo que está aqui a ocorrer, se é o facto de algum tipo de eleitores não estar a responder veridicamente a questionários, às sondagens, mas a realidade é que nós temos tido valores de sondagens bem dispersos. Então, neste momento, aquilo que parece mais provável é que realmente a corrida no Senado esteja muito em aberto. A corrida no Congresso, são 435 lugares, está completamente em aberto, mas com muita tendência a ir para o lado republicano. Eu diria que neste momento teríamos provavelmente uns 65% a 70% de certeza que vai haver uma maioria republicana. No entanto, no Congresso há muito maior margem de manobra, dependendo do valor dessa maioria, porque haverá sempre a possibilidade de virar alguns dos congressistas republicanos em leis específicas. No Senado isso é muito mais difícil, e no Senado estamos a eleger 36 senadores dos 50 que aí estão. Obviamente no Senado é uma coisa muito mais complicada neste momento. E não creio que seja possível prever para que lado é que vai. Mais importante do que isso, se calhar, é o lado das corridas governatoriais e das corridas para secretários de Estado, porque aqui nós temos várias pessoas a posicionarem-se para a próxima eleição. Nós sabemos que Donald Trump está a tentar insinuar que talvez se vá candidatar, mas não é claro que ele se vá candidatar, nem é claro que, se ele se candidatasse, ele fosse o único republicano. É muito provável que o governador Ron DeSantis da Flórida, se tiver a vitória contundente que se espera que ele tenha na Flórida, se candidate a ser presidente, e nesse caso nós aí teríamos uma corrida bastante contenciosa, bastante competitiva.
Pedro, aliás, anunciou Donald Trump que no dia 15 de novembro vai fazer um importante discurso e um importante anúncio. Portanto, para já remete-se para o dia 15 de novembro a saber se Donald Trump vai ou não vai concorrer de novo às eleições em 2024. Quais são os grandes temas que levam os eleitores americanos a votar hoje? Depende de quem sejam os eleitores americanos. Em várias corridas, as pessoas estão a votar não apenas para senadores, não apenas para governadores, não apenas para o Congresso. Em várias corridas, há 27 secretários de Estado que estão a ser eleitos, e nós vimos na última eleição como foi essencial haver determinados secretários de Estado, inclusivamente alguns republicanos, que resistiram à negação dos resultados. Muitos dos candidatos republicanos que estão a candidatar-se a essas posições, neste momento, são pessoas com algum historial de, pelo menos, algum relativismo em relação a essa questão. E isso é preocupador porque gera celeuma para a próxima eleição. Mas outras questões centrais transformaram-se, neste momento, em questões primárias da eleição. Uma delas são os direitos ao porte de armas, a outra são as leis eleitorais. Portanto, há várias leis na eleição que estão a ser licenciadas na eleição hoje sobre leis eleitorais, de reforma eleitoral, muitas delas iliberais, muitas delas restringindo o acesso, sobretudo a pessoas de minorias, a pessoas mais pobres. Temos também a questão do aborto, que se tornou uma questão central e uma questão que está a levar provavelmente muitos republicanos a ir votar, mas também Muitos que está a democratas. levar muitos... Perdão? Mas também muitos democratas. Mas também muitos democratas, exatamente. Então, temos muitos republicanos a avançar no sentido de verem essas agendas progredir e estão em consonância com um Supremo Tribunal que está cada vez mais politizado para a direita, mas ao mesmo tempo temos uma incitação do voto feminino, sobretudo, e em particular do voto feminino negro, que acabou por ser, no fundo, a tábua de salvação de Joe Biden na eleição presidencial e que provavelmente vai tornar a ser o voto essencial em muitas das corridas cruciais desta eleição. Pedro Marcelino, muito obrigada pela sua participação hoje neste Washington Fora de Horas, um dia em que os americanos estão a ir às urnas nas chamadas eleições intercalares.